Certa vez, lendo a Bíblia do Canva, eu encontrei 10 mandamentos do Canva que vão deixar suas artes muito mais profissionais, muito mais atraentes, que vão trazer muito mais resultados. Então, em nome do Canva, vamos conhecer esses 10 mandamentos. Bom, brincadeiras à parte, esse conteúdo aqui é muito importante e vai transformar a sua criação de artes a partir de agora. Então, sem mais enrolação, vamos direto aos 10 mandamentos. Mandamento número 1. Não utilizarás mais de 3 tipos de fonte na mesma arte. Coloca isso na cabeça. Para uma arte ser boa, ela não precisa ser complexa, não precisa ter muitas e muitas coisas. Aqui uma fonte aqui, outra fonte ali, uma cor aqui, uma cor ali. Quando eu falo fonte, são as letras que você utiliza. E é importante você seguir a sua identidade visual, porque isso vai fazer com que sua marca seja ainda mais reconhecida. E quando você utiliza várias fontes na mesma arte, 3, 4, 5 fontes, a sua arte fica desagradável visualmente. Ela fica parecendo uma bagunça, um carnaval ali. Isso não é legal. O ideal é você utilizar ali 2, no máximo, estourando 3 fontes ali para você deixar a sua arte ainda mais profissional. Então, a partir de agora, nada de utilizar mais de 3 fontes diferentes numa mesma arte. Mandamento número 2. Utilizarás a medida 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura nas postagens do seu feed. Exatamente isso. Esse é o formato mais indicado para você utilizar na hora de criar as suas artes, seus conteúdos para o Canva, dentro do Canva, para o Instagram. Então a altura sempre 1350 por vários motivos. Um deles é que ele preenche muito mais a tela do celular de quem está consumindo aquele conteúdo, impedindo que a pessoa consiga enxergar a próxima postagem. E assim você não perde essa atenção para a concorrência, você preenche e domina ali enquanto a pessoa está passando o feed dela. Quando você utiliza um formato quadrado, que é 1080 por 1080, a postagem de baixo aparece. Se o usuário achar que aquilo é mais interessante, ela passa a sua postagem sem mesmo dar atenção para ela. Então 1350 é muito bom para isso, ele preenche muito mais, não dá chance para sua concorrência e, claro, te oferece um pouquinho mais de espaço para você espalhar melhor os seus elementos. Mandamento número 3. Utilizarás o princípio da hierarquia para diferenciar a importância dos elementos. O princípio da hierarquia é um dos principais princípios do Canva. E o que ele traz? O que ele quer dizer? A hierarquia é você utilizar tamanhos diferentes para você dar mais importância a determinadas informações. Então, legal você colocar, por exemplo, fontes maiores para títulos ou informações principais, fontes um pouco menores para subtítulos e informações secundárias e fontes menores ainda para descrição. Então, não coloca as fontes todas no mesmo tamanho nas suas criações. Separa, por exemplo, você tem um título lá do seu Instagram. Como que eu vou colocar um exemplo aqui na tela? Você tem um título de um carrossel. Você pega 1 ou 2 palavras que você acha mais importantes, palavras que sejam mais fortes, e aumenta o tamanho dessas palavras. Deixa essas palavras em evidência, quebra o padrão. Isso é hierarquia. Você aumentar o tamanho de algumas informações para dar mais importância a elas em relação às outras. Então, esse terceiro mandamento é fundamental. Quarto mandamento, não colocarás muitos textos nas suas artes. E aqui principalmente para o Instagram. O Instagram é uma rede social de conteúdos rápidos e dinâmicos. Quando você coloca muito texto numa arte, dá a entender para a audiência que aquele conteúdo demora muito para ser consumido e a pessoa não vai consumir o seu conteúdo. Então por isso que eu gosto muito dos carrosséis. Ele consegue dividir esses textos, mesmo que seja a mesma quantidade de texto, mas dá a impressão de ser um conteúdo mais rápido e mais leve. Então evita de deixar muito conteúdo, muita densidade de texto em uma mesma foto ali das suas postagens. Isso aqui você não vai fazer mais no Canva. Divide esses textos, quebra os parágrafos para dar a entender que aquela leitura é muito mais rápida. Quinto mandamento, não farás arte sem contraste. E esse talvez seja o mandamento mais importante de todos. Arte sem contraste não presta. E o que é o contraste? É essa diferença de cores, é o contraste mesmo que a gente fala, né? Essa diferença, esse destaque entre as cores das suas artes, das palavras, do fundo. Então, se você utiliza um tom que não tenha tanto contraste, um tom de fundo com as palavras, essa leitura fica muito difícil. Então eu vou colocar alguns exemplos aqui de arte com contraste e arte sem contraste para você ver a importância disso. Todas as vezes que as pessoas me mandam, Jesus, analisa essa arte para mim, a primeira coisa que eu vejo é se a arte tem contraste ou não. Se a arte não tiver contraste, eu já falo, não presta, não vai funcionar, porque a pessoa não vai se dar o trabalho de se esforçar para consumir aquele conteúdo. Então, escolha muito bem as cores que você vai utilizar para que essas cores tenham muito contraste entre si. Sexto mandamento, respeitarás as margens das suas artes. É isso mesmo, não coloque textos grudados às bordas das suas criações. Isso deixa
a leitura desagradável e fica feio. Então você pode utilizar as margens do próprio Canva para você ter uma ideia assim de não grudar isso dentro, isso muito próximo das margens da sua arte. Corre o risco de você cortar alguma informação e fica bem desagradável. Você pode sim colocar alguns elementos decorativos nas bordas, como formas geométricas ou alguns outros desenhos, mas textos, informações importantes, afasta ela, deixa ali um espaço saudável ali entre as margens para que a leitura fique mais agradável e fique mais bonito. Então eu vou colocar alguns exemplos na tela para você ver também a diferença aqui que dá de leitura e de visualização dessas duas opções que eu acabei de falar para você. Sétimo mandamento: criarás carrosséis. A partir de agora, dentro do Canva, você vai criar carrossel. Eu tenho um vídeo ensinando a criar carrossel aqui dentro do Canva. O carrossel, para mim, é o maior e mais completo formato dentro do Canva. Melhor que Reels, melhor que Story, melhor que Live. Eu sou apaixonado por carrosséis porque eles têm vários benefícios, como dupla chance de engajamento, mais espaço para criação. Você consegue criar uma sequência lógica, tem mais tempo de tela, o Instagram gosta disso. Então, carrossel é fundamental. Explore carrossel, não economize carrossel porque você não vai se arrepender. Oitavo mandamento: colocarás uma chamada para ação no final dos seus posts. E o que é uma chamada para ação? Peça para que o usuário tome alguma atitude. Pode pedir, não tenha medo nem vergonha de pedir, mas coloque uma chamada para ação. Nada de colocar curta, comenta e compartilha, salva, dá cambalhota, faz um macarrão aí. Nada disso. Quanto mais coisas você pedir para que sua audiência, para que aquele usuário, você pedir para ações que você peça para que ele tome, pior vai ser. Menor é a chance dele tomar aquela ação, de que ele tomar aquela atitude. Então, sempre escolha uma opção: ou comentar, ou curtir, ou salvar, ou seguir, mas sempre uma chamada para ação. Todo post precisa ter uma chamada para ação. Todo post precisa ter uma chamada para ação. Uma só. Não duas, não três, não quatro. Nunca, jamais. A partir de agora é pecado, inclusive, você colocar curta, comenta e compartilha. Isso é péssimo e a pessoa não vai fazer nada. Nono mandamento: respeitarás a sua identidade visual. Para que a sua conta, para que a sua empresa tenha mais presença digital, fique mais reconhecida e tenha mais força, uma marca forte, você precisa respeitar uma identidade visual. Você não pode fazer um post roxo: hoje eu vou fazer laranja, hoje eu vou fazer verde, hoje eu vou fazer amarelo. Se isso não fizer parte da sua identidade visual, você não vai ter representatividade, você não vai ter força, sua marca não vai ter uma personalidade. Cada hora de um jeito, cada hora uma fonte diferente, cada hora uma cor diferente, cada hora um estilo de criação de conteúdo, um estilo de postagem, um estilo de design diferente. Isso faz com que sua marca não seja tão reconhecida, que você não se diferencie das outras postagens. E aqui dentro do Instagram, lá dentro do Instagram, a gente tem muita concorrência pela atenção das pessoas. Então, para que sua marca seja forte, você precisa repetir ali as mesmas cores nas postagens, as mesmas fontes, o mesmo estilo, o mesmo design, não o mesmo conteúdo, mas repetir uma identidade para que essa marca tenha uma personalidade. Então, esse daqui é o nono mandamento do Canva. E o 10º mandamento serve para qualquer outra ferramenta que você utilize. Clicarás e fuçarás. Como assim? Não adianta você assistir esse vídeo, assistir 150 horas de conteúdo sobre o Canva, assistir 1 milhão de cursos sobre o Canva, se você não clicar e fuçar. Você não aprende a tocar violão assistindo videoaula na internet. Você aprende a tocar violão quando você pega o violão na mão e você começa a tocar. Assim que você aprende com Canva, não é diferente. Clica, fuça, mexe, erra bastante, você vai aprender. Você nunca vai ser bom antes de começar. Para que você seja bom, você precisa começar. Mas antes, você precisa ser fraco, você precisa ser ruim, depois você vai melhorando até que você fique muito bom. Mas você não consegue ficar bom só olhando e assistindo as aulas. Então, coloque em prática tudo isso que eu te ensinei, porque se você não colocar em prática é como se você não tivesse aprendido nada, certo? Então você está aqui para aprender, mas você precisa ir lá, clicar e fuçar. Não tenha medo, você não vai acabar com o seu computador, não vai acabar com o Canva. O máximo que vai fazer é ficar feia a arte, ficar ruim nesse começo, mas isso é muito importante. Clicarás e fuçarás, isso serve para vários outros programas, outras ferramentas que você utilize. Bom, eu trouxe aqui de forma resumida e rápida os 10 mandamentos do Canva. Se você curtiu esse vídeo, quer se aprofundar ainda mais nesses mandamentos, o primeiro link aqui na descrição é o meu e-book, que eu explico muito mais sobre cada um desses elementos, desses mandamentos aqui que eu te ensinei. Eu dou alguns exemplos, como escolher cor, quais são os tipos de combinação de cor, quais são os tipos de fonte, como escolher fonte, quais são os benefícios do carrossel, como utilizar a hierarquia, como utilizar o respeito às margens, com exemplos, fotos, artes que eu criei. Então, é muito completo então aproveita, clica aqui no primeiro link para você garantir esse e-book aqui e aprender ainda mais. Com algumas páginas ali, você já vai sair dominando a criação de conteúdo com Canva. E se você curtiu esse vídeo, clique em gostei para eu saber que eu posso trazer mais conteúdos como esse. E se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu trago aqui diariamente relacionados ao Canva. Agora, clica aqui no link de baixo, aqui nos 10 mandamentos do Canva no e-book. Eu te vejo em algum outro vídeo desse canal. Até a próxima. Fui!